gente vai entrar no fluxo sanguíneo anormal, voltado agora para a turbulência, né? Ou seja, quando a gente tem uma elevada pressão arterial, que o sangue está fluindo numa velocidade muito elevada. Então, no fluxo sanguíneo turbulento, a trombose arterial é favorecida porque a turbulência acaba tirando as células do fluxo central, marginalizando-as, o que causa o choque com o endotélio, portanto, a lesão mecânica endotelial. Então, a gente tem três principais alterações vasculares que levam à turbulência no fluxo sanguíneo. Uma delas é a bifurcação arterial, como a gente tem, né, nas artérias ilíacas, que ela vem retinha aqui e bifurca. Então, tu imagina o sangue vindo em alta pressão e de repente encontra uma bifurcação. Ele vai sofrer uma turbulência que pode causar o choque com o endotélio, tá? Então, o fluxo vem central e de repente se ramifica. E isso vai gerar uma turbulência. Isso aqui, obviamente, é uma alteração do fluxo sanguíneo fisiológica, né? A gente vai ter isso acontecendo o tempo todo dentro do nosso organismo, tá? A gente também pode ter, né, uma alteração do fluxo sanguíneo para a turbulência com o aneurisma, tá? Então, ele também pode causar turbulência através da alteração vascular que enfraquece a camada muscular lisa. Pode ter uma causa genética, pode ser devido à hipertensão arterial, pode ser devido à aterosclerose. Então, isso vai favorecer a formação de um abaulamento. Abaulamento é como se fosse uma bola, uma bolha, tá? No vaso. E assim o sangue vem no fluxo e de repente encontra uma luz maior e gera a turbulência, o que pode acarretar em lesão do endotélio, favorecendo a formação do trombos. Então, no caso da bifurcação, o sangue vem vindo reto e de repente encontra a divisão e aí gera essa turbulência porque ele vem numa alta pressão. No caso aqui, né, do aneurisma, é quando a gente tem um estiramento de uma parte da parede do vaso. Forma tipo uma bolha mesmo, tá? Então, eu estou vindo numa luz bem estreita, de repente essa luz aumenta. Então, isso também pode gerar a turbulência. Então, olhem aqui, ó. No caso do aneurisma, é isso aqui, que pode ser causado por fator genético, né? Pode ser causado pela aterosclerose, tá bom? Então, o fluxo, ele vem vindo aqui lamelar, central, de repente ele vindo em alta pressão, porque está principalmente associado ao fluxo arterial, né? O caso do fluxo turbulento, ele encontra um espaço maior, uma luz maior. Isso gera uma turbulência que pode fazer com que ele se choque com o endotélio e aí começa o processo de formação do coágulo, do trombo nessa região. Aqui é um exemplo, tá? Desse aneurisma, a gente vê que tem uma dilatação bem grande aqui. No caso desse aneurisma, ele foi causado por uma aterosclerose, tá? Então, houve o acúmulo, né? Iniciou o processo inflamatório, que vocês vão ver mais tarde, né? De tarde, o processo de aterosclerose. Então, foi se depositando aqui a placa de ateroma e depois veio mais uma vez e foi se depositando por conta do fluxo turbulento, né? Causou mais uma lesão endotelial aqui e aí foi formando trombo até que obstruiu completamente o vaso. Então, o que é que vocês percebem aqui? Isso aqui que vocês estão vendo é um trombo bem esbranquiçado, portanto, ele é antigo, né? Vocês estão vendo que tem tipo umas linhas aqui, né? Umas ranhuras. Isso aqui é o que a gente chama de estrias de Zahn, que é as tentativas da plasmina de ir causando a fibrinólise desse trombo branco. O que foi que aconteceu nesse processo? Esse trombo antigo aqui, que foi se depositando nesse abaulamento, nesse aneurisma, ele, obviamente, né, causou um aumento da luz nessa região. Então, o fluxo que vinha vindo na turbulência acabou causando choque aonde? No endotélio dessa outra região aqui, né? Então, esse choque iniciou a formação desse outro trombo. Então, esse daqui é devido, né, à aterosclerose. A gente tem esse trombo inicial mais antigo e esse daqui foi formado por conta desse abaulamento, mas se ele é vermelho, ele é recente. Então, ele foi devido a outro processo, né, patológico, que aconteceu outra lesão endotelial que formou esse trombo que obstruiu completamente o vaso e aí houve a isquemia na região, certo? Então, na aterosclerose, né, que pode ser causada por inúmeros fatores, o endotélio é constantemente agredido, o que faz com que as células mudem para a morfologia globosa. Se as células endoteliais estão ficando globosas,
Isso vai aumentar a permeabilidade dos vasos às células inflamatórias, aos lipídios, portanto, formando na região por onde há permeabilidade um exsudato, né? Então essas células, esses lipídios, essas proteínas migram para o espaço subendotelial da musculatura lisa, acarretando em uma inflamação crônica. Se é uma inflamação crônica, a gente vai ter início do reparo tecidual, portanto, vamos ter fibrose. Isso vai gerar edema, vai empurrar o endotélio, reduzindo a luz do vaso. Se eu estou produzindo tecido fibrótico nesse reparo tecidual, estou empurrando o endotélio para cima. Então, ele começa a obstruir a luz do vaso, certo? Então, quando o fluxo sanguíneo vem e encontra uma redução brusca da luz, acarreta na turbulência, né? Pode gerar o choque mecânico no endotélio, portanto vai causar lesão endotelial, e isso pode desencadear na formação de um trombo aderido. Então, na trombose arterial turbulenta, os trombos gerados também podem soltar fragmentos. No entanto, esses fragmentos podem parar em órgãos e tecidos, né? Então vai bloquear o fluxo de sangue de uma artéria cerebral, de uma artéria renal. Por que eu estou dizendo isso? Porque se esses trombos eles estão circulando, né? Se eles foram formados na circulação arterial, a circulação arterial, quando ela vai descendo, ela vai aumentando ou diminuindo o calibre dos vasos? Diminuindo, né? Então a probabilidade de causar uma trombose nessas regiões é muito maior. Então vai diminuindo e ela vai obstruir, pode obstruir, né, algumas artérias do funcionamento essencial do organismo. Então ela impede o fluxo arterial para órgãos e tecidos, tá? Então aqui, só para vocês terem uma ideia, vocês vão ver isso aqui mais tarde, tá? Então a gente tem o vaso íntegro, tá? Por algum motivo, como por exemplo, né, hipercolesterolemia, a gente vai ter uma lesão desse endotélio. Com essa lesão desse endotélio constante, essas células endoteliais vão ficando globosas, que aumenta a permeabilidade às células de defesa e também a lipídios e proteínas, e eles começam a passar para essa região aqui, e vocês percebem que está aqui o endotélio, ó, e entre o endotélio, o tecido subendotelial e a musculatura, a gente vai tendo esse acúmulo de lipídio, né, do tecido fibrótico, porque se é uma inflamação crônica, a gente vai ter reparo tecidual por fibrose. E aí ele vai se acumulando e percebam, o vaso que era assim, ó, ele está começando pelo processo inflamatório, pelo acúmulo de exsudato, ele começa a obstruir o vaso sanguíneo. Então, em vez, né, de dilatar a parede do vaso e esticar, como a gente viu lá no abaulamento, então o sangue no abaulamento, né, do aneurisma, ele vinha no fluxo numa luz menor e de repente encontrava um espaço maior. Isso gerava uma turbulência. No caso aqui dessa aterosclerose, ele vem no fluxo, numa luz determinada e de repente com esse ateroma formado aqui, ele encontra uma luz menor. Então ele acaba se chocando pelo outro lado. De todas as formas, a gente vai gerar a lesão através do choque, né, das células que deveriam estar em fluxo lamelar com o tecido endotelial, causando a lesão endotelial, a formação do trombo, certo? Vocês vão ver mais tarde, acredito, a diferença entre a aterosclerose e a arteriosclerose, tá? Que a aterosclerose, ela tá relacionada ao acúmulo, né, desses lipídios, formando uma placa de ateroma. Então a gente tem a formação dessa placa, e a arteriosclerose, que muitas vezes está associada, ela envolve mais um processo inflamatório. Então, o processo inflamatório, com a formação do exsudato, vai causando aquele bloqueio. E o das placas de ateroma, não. É a própria gordura que vai se acumulando e formando a placa, certo? Mas acredito que vocês vão ver mais tarde, ok? Então, a trombose do sistema cardiovascular é uma consequência da trombose arterial. Pode acontecer em qualquer local que tenha o endocárdio e é chamada trombose rural ou cardíaca, né? É uma dúvida que a gente tem porque que bota no livro trombose rural, não sei se é mais frequente na região rural. Mas quando êmbolos ou trombos se soltam, eles podem ser bombeados para a circulação arterial cerebral ou sistêmica, causando obstrução do fluxo de oxigênio e nutrientes, acarretando isquemia e infarto, que é a trombose isquêmica, tá? Então, esses trombos se formam ali, né, no coração, na circulação em volta do coração, e quando ele sai para a circulação sistêmica, vai poder ir tanto para o cérebro, como para os rins,
como para todos os outros sistemas essenciais ao funcionamento do corpo, tá? É o que esse processo de trombose que forma o AVC, ele é derivado de uma trombose cardiovascular. Foi um êmbolo que partiu ali do sistema cardiovascular e migrou através da circulação arterial para o cérebro, causando um acidente vascular, tá? Então, isso resulta da ativação sistêmica da coagulação sanguínea, com formação de trombos múltiplos, especialmente na microcirculação, ou seja, microtrombos, hialinos e constituídos de plaquetas e principalmente de fibrina, tá? Então, vai ser comum nos rins, nos pulmões, no encéfalo, no coração, nas glândulas endócrinas, tá? Tudo que é essencial para a sobrevivência. Então, em consequência, ocorre a ativação sistêmica do sistema fibrinolítico, o que leva ao consumo de fibrinogênio e de outros fatores de coagulação. Perdão que eu esqueci de mencionar que isso aqui se refere à coagulação intravascular disseminada, tá? Quando é que ela vai acontecer? Quando a gente tem a liberação de vários trombos ou de vários êmbolos, tá? Que vão se soltando ali na circulação, principalmente arterial, e vai atingir todos os sistemas de sobrevivência do organismo. E o que é que acontece que a gente viu nas aulas de choque, né? Incluindo a coagulação intravascular disseminada. Quando isso acontece, o corpo reconhece que a gente está formando coágulos em várias regiões e aí ele ativa o quê? O sistema fibrinolítico, que vai levar ao consumo de fibrinogênio e de outros fatores de coagulação. Por isso que a gente tinha na situação do choque, além da coagulação intravascular disseminada, a gente tinha os episódios de hemorragia ao mesmo tempo. É o processo cíclico que a gente tem acontecendo, o corpo tentando resolver, que na verdade está ajudando a agravar, tá? Então, com isso surge a hemorragia sistêmica, caracterizando a chamada coagulopatia de consumo. Então, a coagulação intravascular disseminada tem, portanto, uma fase trombótica, né, que a gente vai ter aquela formação exacerbada de coágulos, tá? E uma hemorrágica, que podem ser simultâneas e cíclicas, que é o processo que a gente viu lá no choque. É o organismo tentando resolver e, ao mesmo tempo, continua acumulando fatores de coagulação, porque a gente está tendo lesão acontecendo em todo canto. Por exemplo, no choque séptico, o organismo está numa infecção generalizada em todo o corpo. Então, ele está causando lesão em toda parte, né? Então, se eu estou causando lesão em toda parte, eu estou produzindo coágulos por toda parte. Meu organismo percebe isso e ele começa a ativar o sistema fibrinolítico, que vai levar à destruição do fibrinogênio. Se eu diminuir o fibrinogênio, as outras regiões que começam o processo de lesão começam a ter hemorragias, porque não conseguem formar o coágulo. Porque, além de estar o sistema fibrinolítico ativado, a gente também tem aquele negócio que a gente viu na aula passada, que onde está tendo a formação do coágulo, atrai mais o quê? Plaquetas e mais fibrina para o local. Então, ele tira de outras regiões que vão começar a ser lesadas agora. Então, ele puxa e aí não vai ter plaqueta, não vai ter fibrina chegando na região que começou a ser lesada depois, certo? Então, são os episódios de coagulação e de hemorragia conjuntamente acontecendo. Tá dando para entender? Então, aqui, né, quando a gente tem um traumatismo muito extenso, uma sepse, uma grande injúria endotelial, a gente vai ter a liberação de muitos fatores teciduais que vão ativar muitas vezes a cascata de coagulação, que vai fazer com que a gente tenha a formação de vários coágulos, né? Ou seja, de vários trombos. Então, tem a disseminação de trombose microvascular. Isso vai causar aí, obviamente, a ativação da plasmina, que é a ativação do sistema fibrinolítico, para quebrar e tentar, né, diminuir a formação desses coágulos, certo? Ao mesmo tempo, ou seja, se isso vai acontecendo de forma sistêmica, a gente vai ter a ocorrência da hemorragia, né, o sangramento. Ao mesmo tempo, continua a lesão acontecendo, né? Se não está chegando sangue, está tendo lesão tecidual, isquemia, hipóxia, não chega oxigênio, não chega nutriente, a lesão continua acontecendo, cascata continua sendo ativada, coágulos continuam sendo formados. Então, está sendo formado coágulos, está sendo destruído coágulos, então a gente tem sangramento e tem também a coagulação intravascular disseminada. Tudo acontecendo simultaneamente ou ciclicamente, ok? Então, agora, gente, a gente entra na embolia, tá? Que é bem simples. A embolia é uma alteração circulatória de acordo com a etiologia, né? Embolia significa tampão ou interrupção.
Então, a embolia se caracteriza como presença de qualquer elemento estranho na corrente circulatória que causa obstrução do fluxo de sangue. Então, esses corpos estranhos no interior dos vasos podem ser chamados de êmbolos. Esses êmbolos podem ser sólidos, líquidos ou gasosos. A gente tem a tendência de achar que tudo que obstrui é sólido, né? Mas não, a gente também pode ter embolia líquida e gasosa. A embolia sólida, que a gente já discutiu, que é a imensa maioria, né, mais de 90% dos casos, são os mais comuns e são representados por massas de trombos, né, geralmente estão localizados nos membros inferiores e se desprendem e caminham em direção ao coração e ao pulmão, causando a obstrução desses vasos cardíacos e pulmonares. Também temos as massas neoplásicas, né, os tumores em metástase que vão sendo liberados na corrente sanguínea, também podem causar essa embolização. Massas bacterianas, então as bactérias que vão formando lá, principalmente o biofilme, né, aquele acúmulo, elas também têm essa capacidade de obstruir. Larvas de verminoses, né, ovos de parasitas, o próprio silicone. O silicone, ele tem esse processo também de causar embolia pulmonar, né, muito comum quando a gente vê dos agravos quando a pessoa está fazendo a cirurgia. Por quê? Porque o silicone, ele libera, por mais compacto, maior qualidade que tem a prótese, ele pode liberar alguns fragmentos, né, da sua composição, que são aqueles polímeros que o corpo não reconhece. Então, ele libera esses polímeros, eles são encapsulados, porque é um corpo estranho, e ele fica circulando assim dentro da corrente sanguínea. E aí pode migrar, né, para o pulmão, para outras regiões essenciais ao funcionamento e causar uma isquemia naquela região, naquele sistema essencial à sobrevivência e causar a morte. O principal é a embolia pulmonar, né? Então sai aquela partículazinha do silicone, o silicone no glúteo ou mesmo na mama, ele tem esse polímerozinho que é como se fosse encistado, mas obviamente não é o mecanismo de encistamento que a gente viu lá, tá? Mas ele é envolto lá por uma película e fica circulando até o momento que ele chega num calibre pequeno, né? E vai obstruir aquele vaso. Então esses êmbolos, né, que são liberados, sejam de quais tipos forem, né, eles podem se alojar ali nas câmaras cardíacas esquerda ou direita, né? Direita, tá? Sem esse aqui. Então, ou de artérias, né? Também pode obstruir as artérias, obstruir vasos em qualquer território e causam isquemia de gravidade variada, sobretudo em órgãos com circulação terminal. Se ele sai ali da câmara esquerda, ele vai para a circulação sistêmica, né? Então pode atingir os rins, todo o restante do organismo, o sistema nervoso. Se esses êmbolos, eles afetam as câmaras cardíacas direita, né, ou veias da grande circulação, eles podem provocar obstrução das artérias pulmonares ou de seus ramos, causando a embolia pulmonar. Então, quando a gente se refere aí a uma isquemia, uma obstrução do sistema nervoso, do sistema renal, do fígado, não sei o que, é tudo que está saindo da câmara esquerda, que ou seja, é a circulação sistêmica, tá? Um infarto renal, um infarto intestinal, está saindo aí da circulação esquerda, que é quem está enviando. Se a gente fala em um infarto, né, uma isquemia pulmonar, a gente já está falando do lado direito. Por quê? Porque ele saiu do lado direito, foi bombeado para os pulmões e lá, né, entupiu os vasos que foram se ramificando dentro dos pulmões. Então, embolia pulmonar, a gente tem que associar a saída do êmbolo da câmara cardíaca direita, tá? E todos os outros sistemas, a gente tem que associar a saída do êmbolo da câmara cardíaca esquerda. Então, aqui é só para vocês verem, né? Quando a gente tem ali um trombo saindo da câmara cardíaca direita, ele vem aqui para a artéria pulmonar, ó, na bifurcação dela, e aí grande parte do trombo obstruiu aqui eu não sei se aqui eu não sei a orientação, né? Então não sei se é a direita ou a esquerda. Então ele obstruiu aqui quase completamente a luz dessa artéria, enquanto esse aqui ele obstruiu parcialmente. Então a gente pode dizer, como aqui já é diretamente a artéria pulmonar, que vamos supor que aqui seja o direito, né? O lado direito. Esse pulmão já não vai conseguir mais ter funcionalidade, né? Vai gerar uma lesão total do pulmão, porque não vai chegar sangue lá. E esse daqui, ele vai ter uma funcionalidade parcial. Percebam, né, nessa peça aqui, esse processo aqui de formação, ele já está antigo, né? Então, provavelmente o trombo, ele não saiu, ele não entrou aí, né,
tamanho, né? Ele foi tendo o acúmulo, chegou um êmbolozinho pequenininho e a gente foi tendo um acúmulo de fibrina, por isso que ele está amarelado, ele está saindo do tom avermelhado e indo para o tom esbranquiçado, que é onde um trombo antigo, certo? Então, tipo assim, normalmente o trombo que passa do lado esquerdo, ele vai se formar na microcirculação do pulmão, né? Porque tipo, fica sempre esse negócio que vai do lado de portalíneo e surge maior. Ou do coração, o principal é do coração, que vai se formar ali na circulação superior do coração, certo? O que vem, né? Esqueci agora vocês aí. Não, a aorta é a que manda, é a que chega, são as veias pulmonares, né? As que chegam no coração? Do lado esquerdo. As veias Pulmonares. Pulmonares, né? Pois é, as veias pulmonares, vai vir delas ali. Então aqui é mostrando a embolia pulmonar, que já nesse caso, né, não vai vir do lado direito, né? A gente tem aqui uma trombose venosa profunda no membro inferior. A gente está com problema de circulação aqui, com a falta da contração da musculatura esquelética para empurrar esse sangue. Com isso, o sangue fica em estase, né? Se esse sangue fica em estase, começa a se acumular. Esse acúmulo ele vai gerar uma lesão endotelial, né? Porque a gente tem acúmulo de radicais livres, tem o choque com as células endoteliais, vai gerar hipóxia também, porque o sangue não está chegando, ele não está circulando, então não tem oxigênio nem nutrientes. Então essas células do endotélio começam a morrer, lesão endotelial, vai gerar o fator de coagulação. Com a estase, proteínas, lipídios, células de defesa começam a se acumular também, formando esse trombo que vai cada vez, né, se propagando mais, ou seja, crescendo mais. Em determinado momento, com o fluxo sanguíneo, ou mesmo pelo tempo desse trombo, né, a idade do trombo, ele libera aqui um fragmento, um êmbolo. Como a gente já discutiu, quando esse êmbolo é liberado dos membros inferiores, a probabilidade de ele obstruir algum vaso daqui até chegar ao coração é praticamente nula, porque esses vasos eles vão aumentando de calibre. Aí chegou no coração, ele entra lá e do coração ele vai ser bombeado para as artérias pulmonares. E aí essas artérias pulmonares, elas vão, ó, vocês percebem aqui, ó, se ramificando cada vez mais. Por quê? Porque eu preciso chegar até o calibre de capilar para conseguir realizar a hematose com os alvéolos. Então ele vai se ramificando. Então esses trombos, ó, esse êmbolo aqui que foi liberado, chegou no lado direito do coração, ele vai ser bombeado para todas essas ramificações do pulmão, gerando a embolia pulmonar. A angiogênese ela só ocorre em questão de vasos sanguíneos muito pequenos, né? Tipo capilares, né? Ou ela ocorre também em vasos? Não, a angiogênese pode acontecer, depende da secreção dos fatores de crescimento do vaso endoteliar, o VEGF, certo? Depende da secreção desses fatores. Pois é. Então não tem nada a ver com o calibre dos vasos, não, tem mais com a secreção dos fatores. Tá? Então pode acontecer o processo de reorganização, né? De recanalização, dependendo da secreção desses fatores, tá? Então, a partir do momento que veio aqui o êmbolo, obstruiu completamente a passagem, essa região que é toda irrigada aqui por esse vaso sanguíneo vai ser obstruída, então a gente não vai ter a chegada do vaso, não vai ter hematose, não vai consequentemente receber o sangue de volta oxigenado, embolia pulmonar, tá? Isso na embolia sólida, né? Mas como vocês já sabem, que eu já disse, a gente também tem a embolia líquida e a embolia gasosa. Os êmbolos líquidos são bem menos frequentes e podem ser de origem amniótica ou gordurosa. A embolia amniótica é uma das causas raras de morte no momento do parto, em que o líquido amniótico é injetado para dentro da circulação sanguínea da mãe através das contrações uterinas. Tá lá na contração do parto normal e a própria contração empurra o líquido amniótico para dentro do vaso e aí esse líquido obstrui esse vaso, tá? O líquido amniótico, ele tem uma atividade procoagulante, né? Porque ele tem proteínas que não são da composição normal do sangue, então ele começa a desenvolver dentro da circulação sanguínea microtrombos disseminados, causando a coagulação intravascular disseminada, que com as lesões pulmonares vão levar, né, a embolia pulmonar. Embolia pulmonar a gente não pode associar só a embolia
sólida não, tá? A gente também pode ter a embolia líquida através dessa disseminação do líquido pela corrente sanguínea materna. Então, vão chegar lá os êmbolos líquidos, como eles são vários, porque o líquido amniótico já atingiu a circulação sanguínea da mãe, vai causar lesões pulmonares e óbitos. Pode acontecer desse líquido amniótico ser também empurrado, né, para a corrente sanguínea do bebê no processo de contração? Pode. Tem ali o cordão umbilical conectando, também pode entrar na circulação do bebê e ele também vir a óbito nessa condição, tá? Então, obviamente, tá, como a gente viu antes, maior quantidade de trombose está associada a êmbolos sólidos, né? Trombose sólida. Então, não vamos dizer, então eu vou pôr cesárea, porque na hora que estiver contraindo lá, eu posso ter uma embolia líquida. Não, que o risco é muito maior você cortando um monte de vaso de ter a sólida na cirurgia, tá? Então, sempre o parto normal, ele vai ser mais vantajoso para a mulher, né? Mais seguro, vamos colocar assim, do que um parto cesárea, certo? Mesma coisa a pessoa que tem trombofilia, ela tem tendência a formar trombose. O que é melhor ela fazer? Parto normal ou parto cesárea? Normal, né? Cortar um monte de vaso se ela tem tendência a formar trombos? Não dá. Então acontece isso, a própria contração empurra ali, né, pela circulação do cordão umbilical o líquido amniótico, ele fica ali circulando, ele tem, né, pela sua própria composição, a atividade procoagulante, vai formando inúmeros trombos, microtrombos ao longo da circulação. Oi? Isso é o suficiente para causar o bebê e da mãe também? Sim, dos dois, infelizmente. Ao parto ser a criança, nascer Pós-termo tá no tempo. Certo. Depois já passou do tempo, de 40, normalmente as pessoas vão até 41, né? 41 semanas. Depois disso tá. Não, de 36 não. 37, né não? 40 é o ideal, mas acho que é 37. 38 eu acho que não. 36 ainda é considerado prematuro. Pré-termo, exatamente. Então aqui, ó, a gente além disso, né, dessa embolia líquida, desse exemplo, a gente também tem, como eu falei, o líquido pode ser a própria gordura, né, o lipídio. Então na embolia gordurosa, a obstrução do vaso ocorre por gotículas de gordura. Então pode acontecer em quê? Um acidente que tem um rompimento dos ossos longos, né? Então a gordura que é contida dentro dos ossos, ela pode ser liberada na corrente sanguínea. Inflamações agudas, intensas na medula óssea ou no tecido adiposo. Num acidente, né, um trauma extenso também, eu tenho um rompimento dos adipócitos, libera essa gordura na corrente sanguínea. Queimadura também tem essa capacidade, né, de liberar o conteúdo gorduroso das células. Injeções de grande volume de substância oleosa na via endovenosa. Todas essas situações podem ocorrer, mas os principais associados à embolia líquida gordurosa, dos que acontecem, é rompimento dos ossos longos, que libera esse conteúdo gorduroso no sangue, e injeções de grande volume de substância oleosa na via endovenosa. Vocês têm um exemplo de substância de grande volume gordurosa que é injetado na gente? Benzetacil, né? Benzetacil, ela é muito perigosa, porque ela é um volume muito grande de uma substância oleosa que é aplicada e ela pode acabar entrando na nossa... Ela é intramuscular, mas ela pode ir, né? O intuito é ela ir se disseminando para atingir todo o corpo. Então, ela vai atingir a circulação sanguínea. Se ela não for feita de forma correta, né? Na cadência, na região correta, vai chegar uma quantidade muito grande de substância gordurosa no sangue e pode causar embolia gordurosa, tá? Então, é aqui, né? A gente chega, rompimento... Tem que aspirar, porque tipo, se aspirou e veio o sangue, tá entrando no vazio. Pois é, vai direto uma concentração muito grande, porque ele vai chegar na corrente sanguínea, porque o objetivo é esse, né? Mas ele tem que ser botado no músculo para ir sendo liberado aos poucos, né? Não pode ser direto, senão era via endovenosa e não intramuscular, né? Então chega aqui, ó, chegando lá nos pulmões, né? A gordura do osso que foi quebrada no trauma, e aí ele começa a entupir os capilares. Com esses capilares entupidos a gente não consegue realizar a hematose, começa um processo de lesão,
por hipóxia, vai começar a ter o acúmulo, né, de líquido, edema. Então, tudo isso vai gerar a lesão lá pulmonar também. Então, embolia líquida gordurosa, ossos e também aqui pelo processo de injeção de grandes volumes. E, por fim, a gente tem a embolia gasosa, né? Que os gases, eles estão na nossa circulação e impedem o fluxo sanguíneo, né? Então, a embolia gasosa é quando os gases entram na nossa circulação e impedem o fluxo sanguíneo. Então, a gente sempre vai ter no processo de embolia um bloqueio, seja por um êmbolo, né, sólido, seja por um líquido ou seja por um gás. Então, dentre as principais causas se encontra a injeção de ar na contração uterina durante o parto. Maravilha. Ou pode vir o líquido amniótico, ou pode vir o próprio ar ali do meio, aí vai e injeta dentro da circulação, que pode afetar tanto a mãe da mesma forma como o bebê, tá? Perfurações torácicas, né? Acidentes que a gente tem uma perfuração torácica também pode entrar ar na corrente sanguínea. E a principal, que é a mais conhecida, que de casos, né? Tem poucos casos de embolia gasosa. Dos que tem, os principais são associados à descompressão súbita após mergulho em grandes profundidades, ok? Então, o que acontece na situação do mergulho, né? O indivíduo, ele está inalando gás na pressão arterial, a pressão atmosférica normal, né, de 1 atm, e vai acumulando um alto volume de gás para manter o funcionamento do pulmão. Quando ele vai na subida, porque quando vai descendo, vai aumentando a pressão. Então, aqui, ó, o que explica tudo é isso aqui, ó. A capacidade de solubilizar o gás, ela é inversamente proporcional à pressão. Então, quando a gente vai descendo, vai mergulhando, a pressão vai aumentando. Se a pressão está aumentando, a minha capacidade de solubilizar o oxigênio vai diminuindo, não é isso? Então, eu preciso pegar o meu cilindro lá e injetar uma concentração elevadíssima de oxigênio para conseguir solubilizar a quantidade que o meu corpo precisa para funcionar. Entenderam? Então, o que é que acontece? Ele está com uma quantidade de gás muito grande lá dentro, dissolvida. Está tudo dissolvido no sangue, está tudo ótimo. Se ele subir de uma vez, né? Se ele não for indo devagarzinho, o que é que vai acontecer? Vai dessolubilizar tudo muito rapidamente, porque é inversamente proporcional. Então, se ele dessolubiliza, ele forma gás. Ele não fica mais solúvel no sangue. Ele vai formar bolhas. E essas bolhas vão aí causar a embolia gasosa, tá? Então, na subida... Oi? Está falando só do oxigênio, né? No caso. Ou o oxigênio também pode ficar no plasma? Fica no plasma. Eu acho que ele pode ficar no plasma livre também. Oi. É o que está livre, né? Pelo que está na hemoglobina dando tudo. Não, é o contrário, está na hemoglobina, então a quantidade de solução do sangue. 10%. Não, os esteroides na hemoglobina, Aí, o que acontece? Se a pessoa na subida, né, ela não foi exalando o excesso de gás, né, que está se formando gás, porque está diminuindo a pressão quando ele está subindo, então está diminuindo a solubilização. Então, ela tem que ir exalando esse excesso de gás, então ela tem que ir subindo muito devagar. Se ela não fizer isso, vai causar um acúmulo de gás muito grande e o pulmão vai distender. Na maioria das vezes, a gente pode ter, inclusive, ruptura alveolar, né? Causa o rompimento dos alvéolos por conta desse alto volume de gás que é liberado ali nos pulmões. Então, é isso aí mesmo, forma uma bolha de gás. Em outras situações, ele fica dissolvido, mas quando não, vai formar essa bolha de gás que causa o entupimento, né? E também, se ele se acumula muito, como é o caso dos mergulhos, em que a gente tem uma grande concentração desse gás, ele vai, de fato, ali explodir, né? Ele causa uma pressão para explodir o pulmão da pessoa. Aqui é só para vocês verem, né? Que a gente tem a máquina, né, de circulação extracorpórea, que inclusive o Paulo Gustavo usou, né? Ele morreu disso aqui, né? De embolia gasosa. Porque ele utilizou essa máquina de circulação extracorpórea, aí é o crânio de um bebezinho, né, que também estava utilizando essa máquina. E essa máquina, para ela conseguir passar, né, o oxigênio, ela utiliza altas pressões. Então, se ela não for, né, feita por um técnico que compreenda muito bem, o que é que ela faz? Em vez dela injetar o oxigênio numa concentração ideal para que ele se dissolva e consiga suprir as células do indivíduo que está doente, que está precisando, já que o pulmão, o sistema respiratório da pessoa não está funcionando, ele vai, em vez de
dá o gás dissolvido, ele vai gerar bolhas de ar, né? E vai causar a embolia gasosa, a obstrução através do gás. Então essa foto, essa espuma que vocês estão vendo é justamente quando abriram, né, para investigar a causa morte, viram lá a quantidade de gás, de bolha que estava sendo formada. E então associaram ao fato da criança ter utilizado a circulação extracorpórea, que utiliza elevadas pressões. Então, para utilizar isso aí, tem que ser uma pessoa que tenha conhecimento técnico pleno para saber a concentração ideal para que fique dissolvido e supra todas as necessidades das células do corpo. É tipo uma máquina que pega o sangue da pessoa e bota oxigênio e devolve, é isso? Exatamente. Nossa. A circulação extracorpórea. Faz aquilo que o pulmão da pessoa não está fazendo. O pulmão do Paulo Gustavo não estava mais funcionando? Ou então vamos tentar aqui suprir ele de oxigênio dessa forma. Aí ele utiliza alta pressão para conseguir injetar. Só que se não fizer bem direitinho, né, utilizando toda a técnica, pode acontecer aí a embolia gasosa, tá? Então, para finalizar, a gente vai só classificar a embolia, né? Essa embolia, ela pode ser direta, cruzada ou paradoxal ou retrógrada, tá? Então, vai ser segundo a direção do êmbolo. A direta é a mais frequente, o êmbolo se desloca no sentido do fluxo sanguíneo. Se saiu ali, né, uma trombose venosa, o êmbolo saiu da trombose venosa, ele vai em direção à câmara direita. Se saiu aqui do coração, ele vai em direção ao sistema, né, à circulação sistêmica. Isso é a direta, segue o fluxo do sangue. A cruzada ou paradoxal, o êmbolo passa da circulação arterial para a venosa ou vice-versa, da venosa para a arterial, sem atravessar uma rede de capilares, ou como na comunicação interatrial e interventricular, ou fístulas arteriovenosas. Vocês sabem o que são fístulas? São tipo... Pronto, exatamente. Então ele consegue atravessar, ele não deveria existir ali, né? Mas a presença dele faz com que esse sangue consiga atravessar. Então a gente tem a passagem desse êmbolo da circulação arterial para a venosa ou da venosa para a arterial, tá? E a retrógrada, né, ela envolve os êmbolos que se deslocam no sentido contrário do fluxo sanguíneo, que vai ser comum em que, obviamente, está indo contrário, né, a gente já espera que esteja associada com os parasitas, né, eles que têm as ferramentas de motilidade para conseguir se deslocando no fluxo oposto ao fluxo sanguíneo, tá? Outro tipo de classificação que a gente também tem quanto aos êmbolos é quanto ao local, tá? Então, pode ser pulmonar, se vai afetar as artérias do pulmão, pode ser cerebral, se esse coágulo vai para o sistema sanguíneo que se desloca para o cérebro, causando o acidente vascular cerebral. Então, também pode ser classificado de acordo com o local. Renal, vai afetar os rins, certo? Esse aqui, pronto. Que aqui, essa classificação é segundo a direção. A maioria dos êmbolos segue o fluxo sanguíneo, vai se direcionando no mesmo fluxo. Se vai descer para o sistema, ele vai descendo. Se vai subir, né, no venoso, ele vai subindo. No caso dos parasitas, é o contrário. O venoso, o sangue não está vindo subindo, mas pode ser que o parasita saia aqui no intestino, pegue a circulação venosa e vá no fluxo oposto. Ele vai lá para a perna, entendeu? O próprio parasita, quando ele atinge a circulação sanguínea, ele vai lá nadando contra o fluxo sanguíneo, certo? O próprio parasita que é o êmbolo sólido, tá? É tipo de êmbolo sólido. Ok, pessoal?